E eu sou o Douglas Gonçalves, estamos aqui em mais um estudo da Palavra do Senhor e nós vamos aqui abordar então a nomenclatura e o que significa o cristianismo. É claro que esse entendimento, esse estudo, no início eu comecei a falar sobre quem já busca o Senhor, quem tem fé no Senhor, mas a grande questão não é essa, a grande questão também é o entendimento. Muitos podem estar acompanhando esse estudo bíblico e simplesmente não crê no Senhor Jesus Cristo, mas quer aprender sobre a palavra de Deus. Não importa se é ateu, não importa qual religião que seja, o importante é a gente ter o conhecimento, porque uma coisa que a gente sempre vai ter e ninguém vai tirar de nós é o conhecimento. Então, nesse estudo, a gente vai falar então sobre o que é o cristianismo. Então, o primeiro passo que a gente vai aqui analisar é a própria palavra em questão. O que significa cristianismo? Existem duas definições sobre o que é o cristianismo, né? Duas definições, até no próprio dicionário português você vai encontrar essa definição. A primeira definição que é a fé em Jesus Cristo, é a religião da fé em Jesus Cristo, na sua ética e também no seu plano de redenção. Então, e a segunda definição é a religião, né? No caso, a doutrina cristã revelada nos evangelhos. Então a gente tem que entender que cristianismo ela foi revelada nos evangelhos. Está no Novo Testamento. Quando a gente abrimos a palavra de Deus, logo no início, a gente vê logo de começo o Primeiro Testamento. E quando a gente vai para o Novo Testamento, que inicia em Mateus, né? Ali nós já estamos no Novo Testamento. Então, a partir daí, começa ali a sequência de 4 evangelhos. E é nesses 4 evangelhos é que nós encontramos a base sólida do cristianismo. Então, o cristianismo basicamente se resume nessas duas definições dadas até pelo próprio dicionário, que é simplesmente essas que foram citadas. Mas o que nós vamos aqui focar nesse primeiro estudo que a gente vai fazer é o quê? O significado de cada uma dessas afirmativas do que é o cristianismo. A primeira delas é religião, fé, Jesus Cristo, depois ética e plano de salvação. Então, nesse primeiro estudo, a gente vamos abordar essas 5 palavras, esses 5 nomes e os seus significados. Porque a melhor forma da gente procurar entender algo é você aprofundar naquilo que está sendo relacionado, que é esses 5 primeiras palavras que nós vamos ver aqui as suas definições. Primeiro, religião, depois, o que é fé, Jesus Cristo, ética e promessa de redenção. Então, o começo do nosso estudo. Primeiramente, a gente vai aqui começar com religião. Religião, né? Muitas das vezes a gente vê aí fortemente falando que religião se deriva de uma palavra em latim que significa religare, né? Só que tem um detalhe, na teoria, são 3 teorias na realidade de qual foi a origem dessa palavra em latim, né, derivada do latim religião. Então não dá para afirmar 100% de certeza que a essência dessa palavra é de fato religare, né? Alguns explicam que religare nada mais é o significado de reatar, de ligar novamente, voltar a se unir. Só que tem um detalhe, não existe somente essa definição ou essa raiz, essa origem do latim religare. Existem outras 3, né? Outras 2 no caso, contando com a religare. Só que vamos aqui à palavra de Deus para ver se isso tem uma base bíblica, né? Se essa é de fato o significado, se ele tem base bíblica para isso, né? Então, a gente vai aqui olhar aqui 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, né? Homem. Então, ou seja, só existe um intermediador entre Deus e o homem.
nós sabemos muito bem que o pecado ele trouxe a separação entre Deus e os homens. E o único capaz de trazer essa e religar novamente, né, a humanidade a Deus é o Senhor Jesus Cristo. Então, nessa primeira definição, a gente já entende com facilidade que realmente tem uma base bíblica, né, independente desse significado, que tem uma base bíblica, que realmente religião ela serve para isso, para religar o homem a Deus. E como nós estamos falando de cristianismo e não de outra religião, então claro que Jesus, ele é essa ponte, esse é o ápice, né, da junção entre Deus e o homem, que Jesus veio como homem para tornar a humanidade a Deus. Muitos colocam essa palavra trazendo como algo pejorativo. Ah, eu não tenho religião, a minha religião é Jesus. Ah, eu não suporto religião. Ah, não, eu não tenho religião, mas eu sigo Jesus, né? Só que isso é errado. Ah, Jesus não trouxe uma religião. Claro que ele trouxe uma religião. Partindo do princípio que religião vem da palavra latim religare, né? Que é o que? Aquilo que volta a unir, a trazer de volta. Então é claro que Jesus trouxe sim uma religião. Qual é? O sentido de trazer Deus aos homens a Deus, trazer essa união. Então Jesus ele trouxe sim uma religião. E a religião é essa, que ele veio para trazer de volta o homem a Deus. Agora vamos para a segunda definição. Relegar, ela já traz um outro sentido. Qual sentido é esse? É o ato de ler e reler, né? De interpretar textos sagrados. Para qual intuito? Para que aquele que está lendo e relendo e fazendo a interpretação possa, de fato, servir aquela divindade com mais perfeição, com mais dedicação. Esse termo pode ser utilizado para qualquer religião. É o ato da pessoa, do crente, do fiel naquela religião, de ler e reler para agradar, né, para procurar aperfeiçoar e agradar a divindade a qual ele venera. Então, vamos ver se isso tem base bíblica também, se for aplicado no cristianismo. João capítulo 5, versículo 39. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, verdadeiramente, as Sagradas Escrituras contêm nela a vida eterna, o segredo da vida eterna. E quando nós examinamos as Sagradas Escrituras, nós encontramos a testificação do que é e quem foi e qual foi o plano de Deus, qual foi a promessa a respeito de Jesus. Então, nós entendemos aqui que Jesus, quando nós buscamos conhecimento na palavra, a gente tem um contato maior com Cristo, porque ela revela a Cristo, né? Então aqui nós já pegamos duas definições do que é religião. Então vamos dar continuidade aqui falando agora do terceira teoria da onde pode ter se originado, né, a palavra religião. Religio, ela vem de louvor, de adoração, de veneração. Vamos olhar aqui, né, em Hebreus capítulo 13, versículo 15, e vamos ver. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor. Isto é fruto dos lábios que confessam o seu nome. E religio, que vem de louvor e adoração a uma divindade, também tem base bíblica. Então, independente de qual, de fato, né, é a origem da palavra religião, as três têm base bíblica. E que o Senhor venha nos abrir o entendimento e fazer com que nós, ó Pai, venhamos aprender cada vez mais com o Senhor e através da Tua palavra. Eu agradeço a todos e eu espero vocês no nosso próximo estudo para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.